de um período em que nós estamos acompanhando, tanto Vossa Excelência como vários rostos que estão aqui presentes, de uma construção de uma dívida pública de longo tempo que o Sistema Único de Saúde tem, que é a elaboração, construção e discussão de uma política específica de atenção às pessoas com doenças raras, no caso aqui as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Queria cumprimentar a mesa, o nobre senador Romário. O senador Romário vem desde 2011, uma primeira audiência que nós tivemos na Câmara, senador, que a gente vem discutindo políticas voltadas às pessoas com doenças raras. Queria cumprimentar a Maria Cecília. Maria Cecília também participou desde 2011, que a gente vem discutindo a implementação das políticas públicas. Ao Jorge Melo, presidente da Movela, e também ao professor Gerson Chadi, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que desenvolve não somente o cuidado, mas as pesquisas voltadas à esclerose lateral amiotrófica, e ao senhor Stanley Abdão, que também vem lutando não somente na associação, mas também na sua vida e lutando para que nós possamos tanto sensibilizar e promover melhoria na política pública de atenção às pessoas com doenças raras, em específico na esclerose lateral amiotrófica. Eu queria, antes de iniciar, fazer um comentário. Nós temos um Sistema Único de Saúde público, universal, o maior sistema público de saúde do mundo. Não existe país com mais de 100 milhões de habitantes que ousou ter uma política pública e universal. Esse nosso Sistema Único de Saúde, ele tem apenas 26 anos de idade. E muito ainda temos que avançar. Nós temos o maior sistema de transplante público. Não existe outro país que tenha um sistema de transplante como o Sistema Único de Saúde no Brasil tem. Nós temos o maior programa de imunização. E mesmo aqueles que não utilizam exclusivamente o Sistema Único de Saúde, em algum momento de sua vida vai utilizar, seja na alta complexidade e seja principalmente que 85% da parcela da população é quem faz o financiamento, porque quem faz uso do plano de saúde faz a dedução do seu imposto de renda do plano de saúde. Mas fazer a gestão de um Sistema Único de Saúde para 200 milhões de habitantes também requer um financiamento adequado para esse sistema de saúde. E isso é fundamental que nós coloquemos a esta casa a necessidade de um sistema que seja financiado de uma maneira adequada daquilo que a gente precisa per capita. Mas nós temos também inúmeros desafios para avançar. E no caso específico, aqui na discussão desta plenária, desta audiência, a atenção às pessoas com esclerose lateral amiotrófica, a atenção às pessoas com doenças raras. E eu queria colocar esse primeiro slide para falar aquilo que geralmente, e eu, como médico formado pela Universidade de São Paulo, que geralmente é isso apenas que um profissional de saúde geralmente tem no seu banco da academia. E que geralmente não é somente em relação à esclerose lateral amiotrófica, mas é para qualquer doença. E aí começa o nosso primeiro grande problema em relação ao cuidado. Olha-se para a doença e não se olha para a pessoa. E quando a gente olha, e a formação acadêmica, ela se dá em grande parte disso, doença, incidência, sintoma, diagnóstico, tratamento. E aí, quando a gente faz um recorte e amplia o nosso olhar para as pessoas com doenças raras, e olha de que quase 8 mil doenças raras, apenas 100 tem algum indício de tratamento clínico ou medicamentoso, grande parte da academia, dos profissionais, tem pouco a avançar para se fazer o cuidado. Mas não é isso em que a gente trabalhou durante esses 3 anos. E eu aprendi, senador Romário, e a todos que estão aqui presentes, e quem acompanhou a nossa discussão durante os 4 anos de elaboração da política de doenças raras, e eu percorri o país e a todas as audiências. Esta é mais uma audiência que eu venho com uma satisfação pessoal e não apenas institucional, porque eu não aprendi aquilo que era necessário às pessoas e familiares de pessoas com doenças raras no banco da academia, mas foi durante esses 4 anos. Porque, principalmente, o principal pedido das pessoas, das associações e familiares, não era tratamento, era direito ao diagnóstico e reconhecimento de acolhimento e cuidado. Até porque, quando a gente olha a necessidade, a grande parte do Sistema Único de Saúde e o Ministério olha a pessoa.
E nós não somos o Ministério da Doença, mas da Saúde. E olhando como Ministério da Saúde, é fundamental que a gente faça o recorte específico, porque durante um grande período de tempo se vem discutindo tabela de procedimento, financiamento através de tabela de procedimento. E eu, como pessoa, não sou um conjunto de procedimentos. Eu tenho necessidades, seja na primeira porta de entrada, que é a atenção básica, até chegar num hospital especializado ou no cientista ou no profissional mais adequado. Mas, antes de tudo, eu tenho que ter o direito de saber o que eu tenho e o direito de ser acolhido com dignidade. E isso perpassa grande parte da necessidade do atendimento multidisciplinar, porque durante um bom período o atendimento foi médico-centrado. E não é isso que traz somente isso que traz a qualidade de vida. Então, dessa forma, eu começo colocando que o Sistema Único de Saúde, ele procura e traz na atenção específica as pessoas com doenças raras, e em especial a esclerose lateral amiotrófica, as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, a necessidade que não é apenas focada no tratamento, mas numa rede de atenção à saúde. E eu vou dizer isso porque, por todo esse conjunto de ações, que em cada um deles, tanto o Ministério da Saúde, mas como todo o Sistema Único, entre seus gestores estaduais e federais, vem tentando trabalhar. E a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras deu um primeiro passo para isso. Porque antes nós tínhamos uma Política Nacional de Atenção Neurológica, que é ampla. Claro que o Ministério da Saúde, o Sistema Único, não tem políticas por doenças, que ficaria muito difícil, sem sombra de dúvidas, trabalhar por doença, mas trabalhar por um conjunto de cuidados. Desde o cuidado integral, acolhimento na atenção básica, encaminhamento e apoio diagnóstico e todas as ações necessárias, seja na atenção especializada e assistências específicas. Mas também um ponto que a gente quer colocar aqui, pesquisa e desenvolvimento. E, além disso, um desenvolvimento que vai para além do cuidado, que é o Complexo Industrial da Saúde, que também traz várias margens e necessidades de desenvolvimento também para o país, a partir do momento que a gente se debruça sobre um desenvolvimento tecnológico de atenção, seja em pesquisa, medicamentos ou outras ações para as doenças raras. E quais foram as dificuldades que, ao longo dessa trajetória, a gente observa? Um primeiro ponto, que se fôssemos focar apenas no cuidado a partir do conhecimento da esclerose lateral amiotrófica, ou seja, a partir do diagnóstico, a gente tem uma primeira dificuldade. Por quê? Grande parte das pessoas que tiveram diagnóstico com esclerose lateral amiotrófica tiveram diagnóstico tardio. Tiveram diagnóstico tardio e muitas vezes peregrinaram por várias portas do sistema, por várias portas de profissionais particulares. Por quê? E a rede, então, utilizada, quando não se tinha essa discussão através da rede de atenção à saúde, era a rede social. Através da rede social, do contato com outras pessoas, e aí fazendo com que essa teia de comunicação se fortalecesse e o sistema tendo que trazer a reboque uma necessidade dessa discussão. O cuidado multiprofissional, reabilitação e muitas vezes medicamentoso. E aqui eu falo da formação acadêmica, médica e de demais profissionais de saúde. Porque muito pouco a academia traz para o conhecimento. Eu falo em relação às doenças raras, como todas, quase 8.000. São 8.000 doenças raras e muito pouco de conhecimento. Se tem um conhecimento muito vasto na formação de outras necessidades, mas muito pouco da formação. Não na formação específica para sair um especialista, porque não tem e não vai ter uma formação de especialista como cardiologista para cada doença rara, mas que tem uma formação básica de suspeição minimamente de diagnóstico. E, além disso, as necessidades de integralidade do cuidado, porque muitas vezes também várias pessoas, hoje com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, tiveram vários exames necessários e muitas vezes vários tratamentos que, em determinado momento, não trouxe qualidade de vida para a pessoa e para seus familiares. E a necessidade de reconhecimento, pois quando nós não temos políticas específicas voltadas às doenças raras, muito pouco se tem de conhecimento de prevalência. E isso traz uma dificuldade para organizar o cuidado, porque grande parte dessas pessoas, grande parte das pessoas que todos aqui sabem e que conviveram, que muitas vezes, a partir de uma internação, não tem um diagnóstico de esclerose lateral, mas da sua complicação, seja por uma pneumonia, seja por uma dor, como foi colocado aqui na coluna, e isso dificulta a organização e o conhecimento do número de pessoas, da prevalência de pessoas que tem, para que a gente possa promover e assim
assim se debruçar. Além disso, incorporação tecnológica e pesquisas, mas incorporação tecnológica e pesquisas que, sinceramente, repercutam benefício à qualidade de vida das pessoas e dos familiares. Do ponto de vista daquilo que vem se desenvolvendo, e assim, é importante que a cada fala que se traga, se torne realmente sua prática, o que fez o Ministério da Saúde, que o Sistema Único de Saúde fez durante esses últimos anos, para que a gente diminuísse a dívida histórica em que se tinha em relação às pessoas com doenças raras, em especial esclerose lateral amiotrófica. Primeiro ponto, que quando eu falo que o cuidado necessário a pessoas com esclerose lateral amiotrófica não é apenas um hospital especializado, não é apenas com um profissional de ponta, seja com ultraneurologista, seja com pesquisador, porque aonde está mais próximo da vida das pessoas e aonde vai começar o diagnóstico é na atenção básica. Eu não posso tratar apenas em discutir o cuidado às pessoas com esclerose lateral amiotrófica se eu não amplio o cuidado, principalmente no primeiro ponto, na porta de entrada dessas pessoas. Porque o primeiro sinal de alteração, ou o primeiro sinal de sintomas, a pessoa vai na unidade básica de saúde. Ou até quando já se tem o diagnóstico, mas eu moro no interior do país, quem está mais próximo da minha vida é uma unidade básica de saúde. Então não podemos fazer uma discussão apenas a partir da atenção especializada. E diante disso, nós sabemos de alguns locais onde tem dificuldade, realmente tem que avançar, mas o programa hoje de saúde da família alcança 60% da população por meio de quase 40 mil equipes. Além disso, precisa de estrutura, sem sombra de dúvidas, temos que ter estrutura para ampliar esse acesso. E a unidade básica em funcionamento são mais de 40 mil, e através do programa de melhoria de qualidade das unidades básicas de saúde. E o programa Mais Médicos trouxe sim oportunidade para mais de 3.700 municípios e hoje atende mais de 50 milhões de brasileiros, que a equipe passa a ser completa. E quando se fala de uma necessidade de diagnóstico mais precoce, a equipe completa na unidade básica traz a possibilidade de você ampliar a suspeição diagnóstica, seja de uma esclerose lateral amiotrófica, seja por outra doença rara. Daí a importância de medidas não apenas na atenção especializada. Mas olhando para a atenção especializada, nós temos também, aí, olhando para o serviço de neurologia, um conjunto de serviços que realizam o cuidado em atenção neurológica como um todo. E também, do ponto de vista das doenças raras, e aqui eu começo a fazer ter uma fala, que hoje o Brasil é o segundo país no mundo a ter política pública voltada às pessoas com doenças raras. Existem inúmeros países que fornecem medicamento. Existem inúmeros países que fazem cuidado pontuais para determinadas doenças raras. Mas política pública, hoje, instituída, normatizada, regulamentada, é o segundo país a ofertar esse tipo de política. E não foi simples construir essa política. Não foi simples por quê? Primeiro, de uma necessidade de conhecimento e, segundo, uma necessidade de falta de epidemiologia para poder programar. E onde a gente foi buscar este conhecimento e essa necessidade foi ouvindo especialistas, mas, acima de tudo, ouvindo associações de usuários e pessoas com doenças raras. Aliás, talvez esta, senador Romário, tenha sido uma das poucas políticas públicas em saúde genuinamente elaboradas e formuladas com o usuário do Sistema Único de Saúde. Faço aqui também um adendo para dizer o seguinte: neste ano, em dezembro, nós temos a 15ª Conferência Nacional de Saúde. E é fundamental, já tivemos as municipais, agora estamos para as regionais, que não somente as pessoas com esclerose lateral amiotrófica, mas as pessoas sendo representadas por associações e pessoas com doenças raras possam, nesta 15ª conferência, levantar a bandeira da política, levantar a bandeira também de necessidades para que no Plano Nacional de Saúde sejam pautadas necessidades. Então, é fundamental
que não apenas nas audiências, que tem um papel importantíssimo, mas também nos fóruns, nos espaços onde se discute o Sistema Único de Saúde, se discutem as políticas públicas, também tem representatividade. E até hoje, pouco eu vi de representatividade no Conselho Nacional de Saúde, de pessoas ou representantes de pessoas com doenças raras, para que se possam discutir. Isso é um espaço nosso, esse é um espaço do usuário do Sistema Único de Saúde. Queria colocar que, a partir desta política nacional, como o professor Chad disse, de centros de referência, hoje, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, pode financiar, sim, serviços de referência de atenção às pessoas com doenças raras, de atenção às pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Esta portaria, que eu não digo apenas que a portaria, porque como nós vivenciamos isso visceralmente na construção, e é uma política pública genuína, ela traz a oportunidade de um financiamento fora do teto. Por que eu quero dizer isso? Porque aqui também é um espaço da gente poder esclarecer um pouco de como funciona o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele tem 3 esferas de gestão. O órgão federal, que é o Ministério da Saúde, formulador de políticas públicas e também responsável pelo repasse dos recursos das políticas públicas. As gestões estaduais e municipais, que são os executores das políticas, e aqui eu acho muito importante, talvez nós não tenhamos tempos, mas eu tenho total dedicação para poder falar isso para vocês, como funciona, porque muito que foi colocado da portaria que dá assistência ventilatória não invasiva, sim, existe. O Ministério da Saúde financia. O Ministério da Saúde lançou esta portaria e financia. E localmente, o gestor local é quem faz essa assistência, é o gestor local quem utiliza dessa portaria, oferta o cuidado e o Ministério financia e repassa recursos. Então é importante que a gente tenha a oportunidade de poder não somente estar recebendo aquilo que tem de demanda de vocês, porque o papel também do Ministério é acolher essa demanda, embora não seja o responsável direto, mas nós temos a relação com os gestores e ver realmente o que a gente pode colaborar nesse sentido. Mas o Sistema Único de Saúde funciona dessa forma. O Ministério, ele tem um papel formulador da política pública e repassa o recurso para esta política pública. Os estados e municípios também agregam financiamento, mas são os executores das ações. E esta portaria, ela traz um ponto importante para todos nós, para todas as pessoas com doenças raras, porque o financiamento para o cuidado das pessoas com doenças raras, ele não é especificamente por procedimento. Digo isso porque, imaginem, como doença rara tem uma prevalência baixa, se a gente fosse trabalhar com consulta a pagamento, não teria nenhum gestor e não teria nenhum serviço interessado em habilitar. Mas o Ministério da Saúde passa um custeio para pagar a equipe toda multidisciplinar para fazer o acompanhamento das pessoas com doenças raras, como especificamente qualquer serviço de qualquer estado que faz o cuidado da esclerose lateral amiotrófica pode habilitar como serviço específico e o Ministério financia. Além disso, todos os exames, e aí, professor Chad, está incorporado no Sistema Único de Saúde os exames de citogenética. Está incorporado no Sistema Único de Saúde 14 exames específicos e o eixo 1, que é o eixo a qual corresponde a esclerose lateral, você pode fazer esses exames. E, além disso, o aconselhamento genético, que hoje faz parte do rol do Sistema Único de Saúde. Agora, esses serviços precisam ser habilitados para poder receber esse recurso, para ter acesso a esse recurso. Então, é importante esse ponto de esclarecimento. E essa portaria, ela vai extrateto. O que significa isso? Significa que, a partir do momento em que um serviço que hoje... Vou dar um exemplo de um hospital que hoje já atende pessoas com esclerose lateral amiotrófica, e a partir de amanhã ele pactua que quer ser um serviço de atenção especializada para o tratamento das pessoas, ele pode encaminhar, o gestor pactua localmente e encaminha ao Ministério, que habilita esse serviço multidisciplinarmente para se fazer o cuidado. E financia com repasse mensal o custeio dessa equipe e financia extrateto, ou seja, para além do teto do gestor, do teto de média e alta complexidade, um recurso selado para este cuidado. Então, é muito importante. E a política foi construída nesses eixos estruturantes. Eixo de doenças raras de origem genética e um eixo de doenças raras de origem não genética. E o eixo 1, o subgrupo 1, aqui estaria mais focado para a esclerose lateral. Essa política eu não vou me ater
a esse slide especificamente, mas o que deu base para a elaboração e formulação dessa política é que não se aceita apenas o serviço isolado. Quando o gestor, quando o secretário de saúde pactua e encaminha ao Ministério da Saúde, ele informa os serviços que vão fazer a reabilitação. O objetivo é transversalizar com a rede de atenção à saúde e ele abrange todos os níveis de atenção. Deixa de se habilitar isoladamente um serviço, passa-se a exigir a rede integrada, ou seja, a quantas unidades básicas de saúde é referência, se ele abrange um território regional de saúde ou ao estado, ou ele é referência para outros estados, quem é a referência para o cuidado, além do cuidado específico, onde ele vai fazer a reabilitação. Então, todo o plano é encaminhado para que se seja avaliação. É simples? Não, é bem complexo, mas é o grande e primeiro passo dado para que se tenha um atendimento integral, que se tenha um atendimento em rede às pessoas com doenças raras, em especial esclerose lateral. Eu quero falar um pouco sobre o componente da assistência farmacêutica. Por quê? Muito embora, para as doenças raras, poucas doenças têm alguma evidência de tratamento medicamentoso, a esclerose lateral amiotrófica tem um medicamento que hoje está instituído no seu protocolo, né, e ele estava até então no componente especializado da assistência farmacêutica. Só muito breve história, a assistência farmacêutica, ela tem alguns componentes que são da rede básica, eu vou concluir só por gentileza. Tem um componente da rede básica, o componente estratégico e o componente especializado, que é um conjunto de medicamentos deste componente especializado que são fornecidos ou pelo Ministério, com compra centralizada, ou com repasse de recurso, ou o gestor local que adquire esse medicamento. A esclerose lateral amiotrófica é contemplada na assistência farmacêutica deste medicamento em relação ao protocolo, que é o medicamento chamado Riluzol. E um ponto importante que eu queria destacar para vocês. Algumas pessoas são beneficiadas, como o tratamento de esclerose lateral amiotrófica, ela tem uma variedade de repercussões clínicas. Algumas pessoas têm alguns resultados com o Riluzol, outros não, porque isso depende muito da variabilidade, do tempo diagnóstico, mas este medicamento, ele estava custando inicialmente R$ 9,55 cada unidade. O que o Ministério da Saúde fez? Como ele repassava o recurso para os gestores locais estaduais fazerem aquisição, o Ministério da Saúde pegou e disse, através de uma parceria para desenvolvimento produtivo, o Ministério vai fazer a compra centralizada desse medicamento. Qual a importância da compra centralizada? Inúmeras. Se a gente for falar em relação numérico, quando o Ministério ele compra de uma maneira centralizada, ele tem poder de compra, porque ele faz uma compra em grande escala. E nós saímos do medicamento valor unitário de R$ 9,55 para R$ 3,42, ou seja, 64% menos. Isso trouxe para o Ministério uma possibilidade de reverter esse recurso de 13 milhões ao cuidado das pessoas. E, além disso, nós temos essa transferência, com essa parceria de desenvolvimento produtivo, em que o Laboratório Farmacêutico da Marinha passa a a realizar essa produção, uma transferência de tecnologia. Então, não para além do cuidado, além da aquisição do medicamento, além da redução do valor, que isso se dá aqui pelo Riluzol na esclerose lateral amiotrófica, mas para outras doenças raras, para outras doenças também que você possa fazer esse processo. Você consegue transferir tecnologia na produção do medicamento, ou seja, passa a ter autossuficiência no mercado nacional, porque se você não fizer isso, você pode ficar na dependência do mercado e da produção, como alguns medicamentos já ficamos na dependência do mercado internacional, e a transferência de um laboratório público para um laboratório público e brasileiro da capacidade tecnológica. E um desenvolvimento, acima de tudo, do complexo industrial da saúde, que traz não somente essa possibilidade de tecnologia, mas também agrega várias outras condições de ampliação. Então, eu queria só, aqui na assistência farmacêutica, esses são os quantitativos. A partir agora de novembro, começa a entrega às secretarias estaduais de saúde, e aqui está todo o desenvolvimento da distribuição desses medicamentos. Para além disso, a inovação, desde 2012, o Ministério incorporou 114 novos medicamentos e procedimentos do Sistema Único de Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Todos os países que incorporam tecnologia
trazem contigo as suas legislações e comissões de incorporações de tecnologia. Recentemente, nós fizemos um trabalho que eu também conduzi sobre órteses e próteses materiais especiais, e uma prótese que nós apresentamos aqui nessa casa, de joelho, entra no país no valor de R$2.000 e chega no usuário no valor de R$18.000. Se o governo, se ele não tem essas ações, se ele não incorpora de maneira adequada, se ele não faz essa regulação desse processo, quem sofre é o usuário. Quem sofre é o paciente, porque isso chama bem credencial. Quem usa não é quem escolhe. E que fica na dependência, muitas vezes, de um conglomerado de pessoas. Mas aí é importante de ter essa incorporação. Só para concluir, pesquisa esclerose lateral amiotrófica. Somente de 2014 para cá foram mais de 5 milhões apenas para pesquisas de esclerose lateral amiotrófica. Aliás, nós, quando na instituição da Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, lançamos um edital específico junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, em especial ao DECIT, que é o departamento responsável por essas pesquisas, e nós disponibilizamos também 5 milhões para pesquisa em doenças raras. E abrimos uma linha de pesquisa para a esclerose lateral. Não apresentaram pesquisa para a esclerose lateral amiotrófica. Em relação às doenças raras, teve outras pesquisas apresentadas, mas no eixo para doença rara não foi apresentado. Então, nós temos, durante esses últimos períodos, apresentado e disponibilizado pesquisas. Então, nós temos, somente de 2014, 4 pesquisas específicas para a esclerose lateral amiotrófica. Somente para concluir, das ações da política nacional, nós temos um painel de especialistas, e esse painel de especialistas trouxe, de maio de 2014, a elaboração e, agora numa sequência, através do caminho específico, de protocolos para as doenças raras. Ou seja, nós chamamos um conjunto de especialistas, mais de 60 especialistas, para elaborar um conjunto de protocolos para a doença rara. O Ministério da Saúde, tendo ciência que existe uma necessidade para se fazer uma maior aproximação com os profissionais de atenção básica, lançou e já vem capacitando, através do Telesaúde, os profissionais teleconsultores para a atenção básica, e esses teleconsultores vão orientar os sintomas, diagnósticos e possíveis diagnósticos de doenças raras aos profissionais de atenção básica. Já 6 estados apresentaram esse processo de formação, e é junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, eu já disse, foi lançado o edital de pesquisa de doenças raras, que é esse edital CNPq, número 35 de 2014. Este foi o edital lançado e, além disso, a inclusão, junto ao Ministério da Educação, e esse é um grande feito, do tema do aconselhamento genético. Antes, o médico formado, ele não tinha a obrigatoriedade de sair da faculdade tendo a ciência de indicar o aconselhamento genético. E agora passa, através da resolução número 3, de 20 de junho de 2014, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de medicina, e dá, a partir de então, a obrigatoriedade da formação da indicação do aconselhamento genético. Além disso, um projeto que o Ministério da Saúde vem desenvolvendo com um aplicativo mobile para divulgação de informações sobre doenças raras, que a partir de um smartphone você possa ter as informações para as doenças raras. E um conjunto de ações. O Ministério da Saúde, que tem o papel de formulação de políticas públicas, mas, para além disso, nós vamos em audiências, em alguns estados, em alguns municípios, para discutir e apoiar o gestor na implementação desta política pública. Foram várias secretarias de saúde que a equipe técnica visita e, pessoalmente, eu acompanho e visito. E, além disso, inúmeras participações em audiências públicas, congressos com especialistas, eventos e associações, e durante esse período nós tivemos a oportunidade de, acima de tudo, aprender e ter a sensibilidade de que, para construir uma política pública, não basta ter portaria, basta ter sensibilidade. Então, esses são os passos iniciais que o governo federal vem fazendo em atenção às pessoas com doenças raras, especificamente aqui nessa audiência, as pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Eu agradeço a oportunidade de ter falado. Fico à disposição aqui e além, porque nós temos a oportunidade de poder conversar. Todos, a Maria Cecília me conhece, todos aqui me acompanham, para que a gente possa esclarecer e aproximar. Afinal, esta mesa só tem um objetivo, que é melhorar a condição de vida e da qualidade de vida das pessoas e famílias com esclerose lateral amiotrófica.